Inclusive, pra gente poder, né, mostrar aqui qual que é a brisa dessa rapaziada, né? Por que que eles estão tão afoitos, né? Pra gente mostrar por que que o MBL tá tão afoito em falar da Havaianas, em mostrar o Congresso, em aparecer de jaquetinha da FEB, a gente precisa ver o debate que o Guto Zacarias, um homem conservador, fez com 20 ativistas LGBT no canal Spectrum, especificamente com a Michelle, que também já participou de um debate com o Ben Mendes, participou de debate com uma galera e que, né, tá ali, toma, dando no meio. Vamos ver aqui. Agora não precisei Michelle. A pergunta é... Vamos, De novo. Vamos Okay. para uma troca boa aqui. Vamos para uma troca boa. Você tá citando... O capitalismo salvou os gays. O capitalismo salvou os gays. O capitalismo que, inclusive, castrou quimicamente Alan Turing, o desvendador do código Enigma, fundamental para as ações do Império Britânico contra a Alemanha nazista. muito Noruega, daí você vai para Vietnã. Não, você falou desses países aqui. falei Vietnã também. Tá, tudo bem. Então vamos ignorar os países e vamos falar do capitalismo em si. E eu vou usar o tema anterior que você trouxe. Eu sou ex-policial, trabalhei por 5 anos como policial militar na Brigada Militar do Rio Grande do Sul, fui soldado, PM, fazia justamente policiamento ostensivo, tá? E eu vou linkar com esse tema para você entender para onde eu quero chegar com o capitalismo. A força policial, ela é usada pelo capitalismo como força de repressão, seja do crime, mas seja do que eles consideram até imoral. E eu vou te dar um exemplo. E eu vou citar um país capitalista, Estados Unidos. A revolta de Stonewall foi um mecanismo legal em que o governo lá, a gente tinha um entendimento de uma regra de 3 peças de roupa, em que a polícia violentava e prendia pessoas LGBTs, né? Iniciava as prisões em bares LGBTs através da regra de 3 peças de roupa e também por causa de uma legislação referente a bebidas alcoólicas, tá? A polícia foi usada para o capitalismo para remover os direitos de pessoas LGBTs de terem espaços seguros. Sim. Um dos elementos do contexto era a chamada regra das 3 peças, usada informalmente pela polícia para justificar detenções. A pessoa precisava vestir ao menos 3 peças de roupa consideradas próprias do seu sexo de nascimento. Caso contrário, podia ser presa por travestismo ou conduta indecente. Mais recentemente, nos Estados Unidos, com a ascensão do Donald Trump novamente, os direitos de pessoas trans foram todos revogados. O direito ao nome social, o direito aos documentos com seu nome alterado, com seu gênero alterado, inclusive o visto de pessoas do Brasil que querem ir para os Estados Unidos não é aceito com o gênero que o Brasil reconhece, tem que ser com o que os Estados Unidos reconhecem. Então, usando só esses 2 exemplos, de que maneira o capitalismo está sendo usado para salvar essas populações quando ele tem mecanismos legais para, inclusive, remover direitos dessas populações. Tá, Michele, eu tenho que te fazer uma pergunta. Você acredita que em países não capitalistas a população LGBT vive melhor que em países capitalistas? Nossa, olha como foge da pergunta. Olha como foge da pergunta. Olha como vai desviar do tema, né? Pegou ali a saída 15A da Bandeirantes, foi embora. Foi embora. A resposta para a pergunta é essa? Não, eu quero saber, porque o Quais- capitalismo tem problema? quais são- Eu digo, quais tem. são- O capitalismo, em alguns países capitalistas, os gays não vivem tão bem? Tem. A minha afirmação O que- é que nesses países capitalistas, os gays vivem melhor que países não Tendo capitalistas. direitos removidos? Você citou... Como Tu caso dos Estados Unidos, é isso? como que a Do gente Donald vive Trump agora. melhor tendo o direito removido? Não, o que eu estou dizendo é que há problemas para gays em países capitalistas, sim. O que eu estou dizendo é que em Mas é países melhor? capitalistas, é isso. O conceito de melhora, que não é dizer que é perfeito, que é melhor. Não, mas ter Em direito países não removido é capitalistas- melhor? Não, eu sou contra esse direito removido que aconteceu nesse país capitalista, que é os Estados Tá, Unidos. e Agora, aí- boa e parte é- dos países bem ranqueados, lembrando, tá? Os Estados Unidos não é um país bem ranqueado no ranking de liberdade econômica, Sim. tá? Mano. Os caras vivem à base de ranking, mano. Os caras vivem à base de tabela. De ranking. O país é a maior expressão do capitalismo mundial. Toda a estrutura capitalista. Mas aí, quando você apresenta uma argumentação que contrapõe esse lugar,
justamente porque ele é contraditório, porque essa ideia de terra da liberdade é uma falácia, aí não vale. Aí, veja bem, vamos pegar a social-democracia. Vamos pegar o exemplo... Mas aí no ranking Agora, de liberdade nesses países- econômica desses países que tu tá citando, o índice de desigualdade também é menor. Não entendi, repete, por O favor. índice de desigualdade baseado no índice Gini é menor também nesses países que tu tá citando. Os países melhor Não? ranqueados no ranking de liberdade econômica, a desigualdade é menor e o IDH é maior. Eu posso te pegar a lista pra você aqui. Mas é exatamente o que eu É falei. exatamente o que ela O disse. índice, você pega, por exemplo, a desigualdade no país, você está na Noruega, mas pode ser É menor- Dinamarca, pode é ser menor Suíça, que a do pode ser Brasil, não Suécia. é? A desigualdade? É. Sim. É menor que nos Estados Unidos também. Também. E lá, esses países, eles não têm uma religião predominante que está na política. São países seculares na sua política. Tá, de qualquer maneira, nesses países que você citou, independente de ser Brasil, Estados Unidos ou os países que eu julgo bom, que são os da... Independentemente do país. Independente, parça. Independente do país. Independente, não interessa. A gente pode comparar o centro financeiro de operações do capitalismo mundial, que são os Estados Unidos, a estrutura de capitalismo dependente do Brasil, a estrutura de social-democracia dos países nórdicos, a estrutura do ordoliberalismo alemão. E tanto faz. Tanto faz, não importa qual que você vai pegar. Tanto faz, pelo amor de Deus. bem ranqueados no ranking de liberdade econômica. Os gays vivem melhor nesses países ou nos países que não são bem ranqueados na Mas- liberdade econômica? Que a minha afirmação é, que- essa. é que você a minha fala- afirmação não é sobre Noruega versus Dinamarca. Não, Não, é que- Noruega versus países Se Coreia do Norte. a sua afirmação fosse Coreia para do avaliar uma Norte. dicotomia, você teria dito: nos países capitalistas, gays vivem melhores do que nos países comunistas, por que nem exemplo, existem, você por citou sinal. a Stonewall, é o nome? Stonewall, a revolta de Stonewall que Stonewall. aconteceu. E aí, a partir dessa revolta, foi criado basicamente um movimento LGBT ali para lutar por melhorias para a população LGBT. não foi o precursor de luta nos Estados Unidos por Você direitos da consegue população citar LGBT. um país socialista onde teve um movimento LGBT grande? Todos têm movimento LGBT. Alguns são cita um movimento LGBT de um país não capitalista. Alguns são Na época da União Soviética, você tinha a produção de vários cartazes e de várias noções da produção da sociabilidade que buscavam acabar e ressignificar essas relações que eram marcadamente opressoras nos países capitalistas. Então é muito comum você ver que nos países socialistas se desenvolveu muito a ideia de camaradagem, né? Que não tem nada a ver com broderagem, tá, gente? Essa ideia de camaradagem, da união dos povos, desse conjunto de lutas que caminham juntas, tá ligado? É claro que isso não pode ser comparado na mesma perspectiva da luta pelos direitos LGBT que a gente tem hoje, porque era outra época, porque é outro contexto. Só que você tem essa dimensão histórica da camaradagem, né, dessa estrutura como uma estrutura de uma nova forma de sociabilização. E que assim, beleza, aí você não tem esses movimentos organizados, mas fato é, qual é a condição de vida das populações LGBT no Brasil, por exemplo? Você pode falar de um circuito muito restrito, muito pequeno, de uma bolha muito pequenininha de LGBTs que são homens gays, brancos, etc, etc, etc. Quando você vai explorando cada vez mais isso e percebendo que diferentes grupos da sigla LGBT têm condições distintas, você percebe, por exemplo, que os piores empregos ou empregos muito ruins são ocupados, por exemplo, por mulheres trans, por homens trans, em áreas que são de profunda precarização do trabalho, como telemarketing, por exemplo, como trabalhos em escala 6x1, né? Então, que melhor condição de vida é essa? É a melhor condição de vida para ter uma representatividade no que diz respeito ao consumo? No que diz respeito à lógica capitalista? Porque é isso. Um grande argumento que os liberais, que os conservadores falam de que o capitalismo salvou os gays ou de que melhorou a vida dos gays, qualquer coisa, é a partir dessa noção de representatividade que é pautada dentro de uma lógica de consumo. Dentro de uma lógica em que essa pessoa é pessoa a partir do momento que ela pode consumir. A partir do momento que ela pode entrar nesse mundo de mercadorias e comprar coisas que a representem nesse lugar. E isso produz uma noção de pertencimento. Isso produz uma noção de participação social. Mas uma noção de participação social que é baseada
nesse modelo de consumo mercadológico, das mercadorias. E não necessariamente de uma condição de vida concretamente melhor para as populações. Então você vai ver, por exemplo, muitas empresas que se utilizam da causa LGBT, né? Empresas de grandes revendedoras de roupa, de tecnologia, etc, 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 que no mês de junho, pô, parece o arco-íris, né? Pô, parece que eu olho e o pote de ouro está lá no final. Tá lá. E aí acaba o mês de junho, acabou. Ou empresas que têm uma política amigável aos LGBTs, não só em algumas épocas do ano, mas em mais épocas, né? Mas que não questiona, por exemplo, as condições de trabalho dos seus trabalhadores LGBT. Dos seus trabalhadores que estão no chão da fábrica, que estão nos estoques, nos armazéns, nos atendimentos. Populações que trabalham na 6x1, que ganham R$2.000 de salário, que estão em condições precárias de vida. Dizer que o capitalismo salvou os gays é uma leitura que faz com que a gente não olhe para o problema concreto. Qual é o problema concreto? O problema concreto é que o capitalismo, ele não salvou os gays. Ele criou uma outra dinâmica de representatividade que é pautada no consumo, que é pautada na mercadoria e que tem o seu valor, que tem seus avanços, né? A gente não pode não reconhecer isso. Mas dizer que por isso o capitalismo é um sistema ideal para as populações LGBT é fechar os olhos para a realidade. Oprimidos. Mas quais são os países que não estão submetidos ao capitalismo? Tem vários. Quais? Qual é o modelo Cuba, Coreia do Norte, Venezuela. Ele não está submetido ao capitalismo do mundo. Nossa senhora, hein? Pelo amor de Deus. Vários. Ó, Cuba, Coreia do Norte, China, Vietnã, vários. Inúmeros. Citarei vários. Incontáveis. Vou citar, hein? Cadê? Ratanabá? Qual outro lugar? A cidade de The Sims? Laos 2? Porra, pelo amor de Deus. Tanto que ele consegue negociar livremente com outros países. Ah, então você acha que esses países Eles mais conseguem ou não capitalistas- conseguem? Pra que Cuba conseguisse... Mais ou menos não consegue, Gutinho, não consegue. O cara, olha o nível. O cara acha que pelo fato de, por exemplo, Cuba ser um país socialista, ele está desconectado das relações e da rede mundial capitalista. Isso é uma doideira, mano. Isso é de uma simploriedade de pensamento inacreditável. conseguisse... Não, deixa só pra eu Ele entender. consegue ou não Você acha consegue? que Cuba é um país capitalista ou não? Eu não acho que Cuba, Aí- no momento Aí atual... fica até difícil discutir, então, a informação. Se todos os países são capitalistas, Não, lascou. eu acho que Cuba É um país é um capitalista. país não? que estava se encaminhando para o comunismo e por sanções impostas pelos Estados Unidos ficou preso e isolado do restante do mundo. Então é um país Então capitalista os Estados Unidos impediu o livre mercado de Cuba. Então como exatamente Cuba vai ser Cuba algum... nem sequer queria fazer livre mercado, é uma revolta, mas de qualquer maneira. Os Cuba, Estados então, Unidos não têm... Não, mentira, Guto. É mentira. Só mentira. Cuba sempre teve interesse em estabelecer o comércio com todos os países do mundo. Isso foi dito em discursos do Fidel, discursos do Che, sobre a abertura e a solidariedade de Cuba para, por exemplo, fornecer médico, fornecer assistência para vários países pelo mundo e abrindo suas portas e abrindo também para o comércio internacional. Mas desde os anos 60, Cuba sofre um bloqueio criminoso dos Estados Unidos que cria uma série de restrições para a entrada de produtos na ilha, para a entrada de mercadorias. Significa que todos os problemas de Cuba são por culpa do bloqueio? Não, não significa isso. Mas uma parte considerável desses problemas, vou chutar aí na casa dos 90%, dos problemas de falta de energia, de falta de recursos energéticos, né, de petróleo e tudo mais, de falta de conserto de equipamentos, de problemas das mais variadas ordens, de remédio, de abastecimento, de tudo, é por conta do bloqueio. É por conta do bloqueio. Cuba, que é uma ilha que não tem nem autonomia energética, consegue fazer uma
racionalização, mas um racionamento de energia, avisando a população de quando vai faltar energia, porque falta energia em Cuba, porque Cuba depende da importação de petróleo que ela não consegue comprar livremente, melhor do que a Enel faz em São Paulo. Melhor do que toda empresa privada de energia elétrica faz nesta pocilga de país. Melhor que todos esses grupos. Entendeu? A galera ficou sem luz em São Paulo, sem ter um mísero aviso da Enel. Uma resposta satisfatória da Enel. E aí? É o livre mercado, né? É o livre mercado. Tentou interromper o livre mercado da China e a China disse tenta, porque agora eles dependem de todos os microchips produzidos na China. O teu argumento é comparado. Não é. Chega a ser ridículo. Eu te dei dois exemplos. Mas eu te dei dois exemplos. Você consegue citar um movimento LGBT todos têm. que existiu? Todos têm. Então cita um pra mim. Todos os países têm. Quando eu te digo todos têm. Cita um movimento LGBT que não foi feito em um país capitalista. Todos os países têm movimento LGBT. Mas o que ele quer? Ele quer o CNPJ do movimento? Ele quer o PJ do movimento? Pelo amor de Deus, mano. Pelo amor de Deus. Estadual dos Estados Unidos, que foi criado o movimento LGBT a partir Cuba disso. não tem movimento LGBT. O colega te falou... Cita o nome. Nossa! Não, peraí. Essa é muito boa. Sabe por quê? Porque Cuba teve posições durante a sua história que a gente pode considerar como posições homofóbicas, historicamente. Em 2019, foi aprovado o novo Marco Civil da Constituição Cubana. E esse Marco Civil estabelece o reconhecimento de famílias a partir de várias configurações. Uma legislação infinitamente mais avançada do que todos os países capitalistas. Muito mais avançada. Pode procurar. Constituição de 2019 de Cuba, nos dados que falam sobre a família, nos dados que falam sobre o reconhecimento da sexualidade, dessa liberdade. Pode procurar. Diferentemente da Inglaterra, por exemplo, que nunca fez um meia-culpa sobre o Alan Turing, Cuba fez essa releitura. Cuba pôde refazer esse lugar, pôde reconsiderar essas escolhas que foram tomadas há 50 anos atrás. Fala 3 músicas de Cuba. É isso. E como se ele falasse o nome do movimento. Ai, precisa do nome. Cadê o nome? Cadê o nome, né? É o novo E aí Rima. Cadê o nome? E aí Rima. 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 É isso, entendeu? É só isso. Movimento LGBT. É isso o nome? Exato. Qual é o nome do movimento LGBT do Brasil? Qual é o... Ah, pronto, né? Pronto. É os LGBT da Silva, né? É a Confederação Intergaláctica dos Gays. É esse o nome. Movimento LGBT. Eu não sei, vocês. O Brasil tem um movimento LGBT que tu tá lutando contra aqui. Então só tem o nome, movimento LGBT. Mas deixa eu te perguntar, como é que o capitalismo... Todos os movimentos LGBTs do mundo foram feitos democracias liberais com economia de mercado. Sentiu, hein? E aqui... Porra, moleque. Pelo amor de Deus. É o E aí Rima, cara. É o E aí Rima. Simplesmente E aí Rima. A quinta afirmação é que homens biológicos não devem competir em esportes femininos. Ah, não, essa aí é bobeira demais, cara. Isso daí é um negócio que é um tipo de coisa que não... que é só pânicozinho moral, cara. Agora é engraçado. Sabe por quê? Se o Guto está aí dizendo, né? Tem tanta preocupação assim com as populações LGBT dentro dos países capitalistas. Quais são as medidas e as políticas, as leis, os projetos que ele tomou em favor das populações LGBT no estado de São Paulo? Qual é a política, qual é a lei, qual é o projeto que ele aprovou em favor das populações LGBT do estado de São Paulo? Em termos de trabalho, em termos de condição de vida, em termos de políticas contra a violência, de assistência médica. Qual foi? Fica aí o desafio.